Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje, continuando o estudo do resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e vamos começar um novo capítulo hoje, que tem bastante a ver com mediunidade, né? Já temos aqui a Ana, o Luciano, a Darlene, a Filomena, não é? Então, vou passar para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec. Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Hoje a gente vai entrar numa parte nova da obra, numa parte que eu gosto muito, porque a gente está bem naqueles assuntos sobre mediunidade e se aproximando da prática da mediunidade. Isso interessa a todos e é um tema bem que eu gosto muito de estudar. Então, não deixem de curtir, de compartilhar, é muito importante isso também. E, acima de tudo, de participar, né? Trazer questões, o pessoal sempre traz boas questões e que a gente tenha um excelente estudo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. É isso. Espero que a gente tenha um excelente estudo. Continuando aí o estudo da obra O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Entrando nessa parte mais prática, como o Michel falou, da mediunidade. Vez ou outra a gente comenta sobre esse tema, que é um tema muito importante. A gente sabe a situação do movimento espírita com relação a esse tema. Então, é um tema que a gente comenta muitas vezes, né? Mas nunca é demais falar sobre ele, porque o engano é grande. Então, vamos mais uma vez tentar esclarecer um pouco mais desse tema importante. Excelente, então vamos ao texto aqui. O item 10, né? Começa agora, a gente viu os dois espíritos, né? Agora das manifestações dos espíritos, item 10, né? Então, Michel, pode começar a ler para a gente, por favor? Vamos lá, então. Kardec diz, então: os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes. Pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tiptólogos, escreventes. Entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. Então, a gente entra num assunto, como eu havia comentado, muito interessante, que há muita confusão, então é bom a gente estar estudando os textos para começar a ajudar e refletir junto com todos. Notem que é uma lógica muito simples a obra. Kardec primeiro falou do espírito, disse o que é esse espírito, como ele vive. Agora ele vai falar da manifestação desse espírito aqui na nossa realidade material, né? Uma vez que eu já falei sobre a coisa, agora eu vou tratar da manifestação, da interação dessa coisa com o nosso mundo, né? Ele faz a mesma lógica no Livro dos Médiuns. A mesma lógica. O Livro dos Médiuns ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, ele começa o Livro dos Médiuns com um capítulo que é uma pergunta, né? Há espíritos? Em que ele justamente vai primeiro fundamentar a ideia da existência do espírito, para depois entrar, então, na manifestação do espírito, né? Na própria ideia do fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico.
Já que a mediunidade, não existe mediunidade sem espírito, por isso que antes ele tem que falar sobre o espírito. Aqui ele faz a mesma coisa, né? E ele usa uma lógica também muito parecida com o Livro dos Médiuns, quando ele vai falar dos tipos de mediunidade. Porque todas as vezes que Kardec for falar em mediunidade, vocês vão reparar isso. Ele coloca a mediunidade descrita, a psicografia, por último. Por quê? Porque é a que ele julga a mais útil e a mais geral. Ele vai, inclusive, dizer isso no Livro dos Médiuns, né? Mas antes de falar propriamente sobre isso, eu quero pegar alguns pontos da fala dele. Então ele diz, os espíritos podem se manifestar aqui, nós estamos falando dos espíritos agora atestando a sua presença aqui no nosso mundo material, dos encarnados. Né? Então como eles fazem isso? De diferentes maneiras. Então ele dá exemplos. Pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Porque a gente vai ver que dessas diversas maneiras os espíritos se manifestam. Por isso que a gente tem diversos fenômenos. Por isso que a gente vai ter centenas de relatos, né? Dando exemplos de como é que os espíritos podem se manifestar por meio disso. Eles movem objetos, eles podem bater, provocar barulhos nos objetos, eles podem aparecer para as pessoas, eles podem se fazer ouvir, a gente pode sentir o toque dos espíritos. Cada fala que Kardec coloca aqui há um exemplo nas suas próprias obras, né? Principalmente na Revista Espírita. E claro que aí ele liga a ideia de tipo de manifestação com a ideia de médium. Porque para acontecer todas essas manifestações que ele citou, só podem acontecer se tiver um médium. O espírito ele precisa, para se manifestar de uma dessas maneiras, de um médium. Por isso que ele fala, entre pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação. Isso é interessante também. A gente vai aprender que esse chamado médium, ele muito dificilmente vai ter várias faculdades. Ele vai geralmente ter uma. Então, eu não vou ter um médium que é da visão, da audição. Não, eu tenho vários tipos de médium. Conforme o tipo de médium, é o tipo da manifestação. É o jeito que o espírito vai conseguir se manifestar. Daí, por isso que ele fala, aí os tipos de médium está ligado ao tipo da manifestação, percebeu? Daí ele fala os médiums videntes, que é o da visão, os falantes, que também se chama de psicofonia, né? O espírito usa a fala, os audientes, os sensitivos, efeitos físicos, desenhistas, os tiptólogos, caso alguém não saiba o que é as batidas, né? As batidas, e os escreventes, que são os psicógrafos. E dentro dos psicógrafos, aí que Kardec termina dizendo, dentro dos psicógrafos eu tenho também várias variedades. Eu tenho tipos de psicografias diferentes. E também tipos de naturezas de comunicação. Isso é uma outra coisa interessante que a gente vai ter que explorar, né? Eu tenho, por exemplo, o espírito que dita poesia, eu tenho o espírito que fala da moral, eu tenho o espírito que fala da história, eu tenho o espírito que fala da ciência, eu tenho o espírito que é mais das questões religiosas. Isso é curioso também no estudo da mediunidade. Às vezes um espírito, só para concluir a minha fala aqui, passar para o José, às vezes um espírito ele tem um conteúdo muito religioso, por exemplo, dando um exemplo. E aí ele tem um médium psicógrafo que ele é de um gênero mais ligado à ciência, por exemplo. Aí pode ser que isso atrapalhe a comunicação ou a comunicação nem se dê. Isso é uma coisa interessante também. Então, ele começa dando esse quadro geral em que ele coloca, resumindo, o espírito, o médium e os tipos de mediunidade, né?
que vão resumir exatamente o que é uma manifestação espírita, um fenômeno espírita. Tem que ter médium. Alguém aí já perguntou, eu já vou adiantar. Tem que ter médium para os espíritos atuarem no nosso mundo, para se fazerem visíveis, é a pergunta da Darlene, né? Inclusive os agêneres, inclusive os agêneres, tem que ter médium, né? A única situação em que eu não preciso de um médium propriamente dito da faculdade é a influência no nível dos pensamentos. Aí é a chamada mediunidade no sentido lato, né? Mas para algo mais específico, algo mais, vamos usar o termo mais materializado, eu preciso de uma faculdade mediúnica, né? Bom, da minha parte, eu começo com essa reflexão e passo para vocês. É um tema bem interessante que o Kardec ele tinha esse hábito, né, no Livro dos Médiuns. Obviamente é a obra própria que ele vai utilizar para fazer esse tipo de classificações. Ele era muito bom em fazer esse tipo de classificação, de observar os fenômenos e distinguir cada um, as suas diferenças, estabelecer suas semelhanças, né? É impressionante como ele faz isso. E realmente, como o Michel falou, são dezenas ou até centenas de fenômenos que estão relatados na Revista Espírita, né? E que Kardec vai fazer a classificação lá no Livro dos Médiuns, né? Então, ele vai falar ali, é assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, etc. E tem os fenômenos, né? Que são duas coisas diferentes. Você, embora sempre necessite do médium para o fenômeno ocorrer, no Livro dos Médiuns ele vai classificar os tipos de fenômenos e depois ele vai classificar os tipos de médiuns, que cada médium tem uma faculdade diferente, né? E pode produzir fenômenos diferentes. Eu já ouvi pessoas falarem que acham repetitivo, né, o Livro dos Médiuns. É bem curioso isso. Mas porque ele está, vamos dizer assim, analisando um grande fenômeno de dois pontos de vista diferentes, né? Uma coisa é a aparição do espírito, tem algumas características. Outra coisa é o médium que tem a faculdade da vidência. No caso da aparição, ele pode se tornar visível, inclusive, para pessoas que não tenham a faculdade mediúnica, mas precisa ter alguém ali no grupo que seja médium, né? Então, como ele está tratando de duas coisas diferentes que se relacionam, você tem de um lado os fenômenos e você tem de outro médium com a faculdade, parece que fica repetitivo, mas na verdade precisa fazer essa distinção para ficar mais claro, né? Enfim, outra coisa que eu queria destacar é o fato de as pessoas dizerem que os fenômenos não ocorrem mais, né? Se os espíritos existem, por que eles não aparecem para a gente, etc. Os fenômenos não ocorrem mais porque a gente não produz mais esses fenômenos, né? A natureza funciona assim, se você não provocar o fenômeno, ele não ocorre, né? Se você não se coloca nas condições para observar o fenômeno, você não vai observar. Se você não tiver os instrumentos corretos, você não vai conseguir experimentar, né? Então, para que esses fenômenos eles tivessem um maior nível de ocorrência hoje, a gente precisaria provocá-los, né? Mas é sempre a questão que a gente falou, que a gente comenta que nós acabamos afastando a mediunidade do nosso cotidiano, não permitindo assim que a gente tenha contato mais próximo, mais direto com esses fenômenos, né? Bom, seria isso. Não sei se o Eric tem mais comentários a fazer. Fique à vontade. Não, excelente, né? Excelente. A gente vê aí, né, que Kardec ele comenta vários tipos de mediunidade e a gente já viu pelo nosso estudo
que isso foi se desenvolvendo, né? Primeiro começou lá com a tipologia, né? Que tinha a tipologia alfabética, cada batido uma letra, a tipologia por sim ou por não. Tinha a tipologia que a mesa batia, né? Ou a tipologia íntima. Depois veio a psicografia indireta, né? Colocava na prancheta, enfim. Depois viu que não era necessário. Então foi evoluindo até a psicografia se tornou ali a mediunidade mais corrente, não é? E mesmo na psicografia havia vários tipos, né? Que até eu coloquei aqui o capítulo do livro dos médiuns. Kardec divide, né, a psicografia mecânica, né? Semimecânica e intuitiva, né? Então, mesmo na psicografia, havia vários tipos. Né? Aqui, Kardec fala dos médiuns especiais, né, de vários tipos, e aqui Kardec fala dos médiuns escreventes, que ele vai falar disso, né? Então, a psicografia mecânica, por exemplo, o médium escreve involuntariamente e sem consciência do que escreve. A semimecânica, ele escreve involuntariamente, mas tem a intuição do que escreve, né? Já a intuitiva, ele escreve voluntariamente, sabendo claramente do que escreve. Aí ele tem que compreender melhor a intuição, né? Inclusive, nesse capítulo, Kardec vai diferenciar, né, a mediunidade no sentido, como o Michel falou, a mediunidade no sentido lato da inspiração que todos temos, né, todos nós temos inspiração, do sentido estrito, que se manifesta por efeitos mais patentes, né, mais ostensivos, né? Então, a psicografia, enfim, que aí que é radicada no organismo, né, independe da moral, é radicada no organismo. Mas então Kardec classifica vários tipos, né? Mas dá para perceber que nas obras dele ele foca na psicografia, né? Até por ser mais fácil o desenvolvimento e na época era mais fácil de registrar ali, enfim. Então, para você ter esses efeitos patentes, você sempre precisa, né, de um médium nesse sentido estrito do termo, né? Um médium mais ostensivo, né? Só uma coisa aqui, o Luciano perguntou a definição de evidência, né? De clarividência. A gente tem o vocabulário espírita que coloca essas definições, né? Que é a clarividência e também Kardec definindo o que é evidente, né? Esse vocabulário é muito bom para Kardec coloca várias definições dos termos, né? Dos vocábulos. Isso, eu lembrei na hora daquele dicionário lá no vocabulário espírita, no Kardecpédia, né? Eu não lembro se. Eu não lembro. Não sei se vocês. Alguém lembra, mas eu não lembro de ter diferença. Mas eu sei que ele conceitua a vidência e a clarividência, mas eu não lembro dele colocar diferença. E fazendo um gancho ainda do que vocês falaram, o Livro dos Médiuns é a obra mais completa e minuciosa sobre mediunidade, né? Tanto da parte teórica quanto da parte prática. É impressionante como uma obra tão minuciosa, tão completa, e o movimento espírita ou tem dúvidas ou não pratica conforme a obra ensina. É uma coisa muito curiosa isso. Como as pessoas inventaram jeitos diferentes de entender e praticar a mediunidade, sendo que há um livro que é o guia para isso e que é a mais completa para isso. Porque ninguém reuniu um número de fenômenos, uma quantidade de fenômenos tão grandes quanto Kardec, do mundo inteiro. Então ele escapa das questões da influência da cultura, do local. Ele tem comunicações do mundo todo, em grande quantidade, por longo período de tempo. Então, ele mesmo, Kardec dizia em vários momentos, ele tinha uma posição
privilegiada para poder construir a teoria. Por isso que ele conseguiu fazer a melhor teoria. E além de toda essa parte que eu citei, os critérios que ele utilizou, né? Os mais racionais, sem contradição, uma linguagem própria, simples. Como o José lembrou, Kardec era um especialista em catalogar, de uma maneira que ele vai usar a mesma lógica e a mesma linguagem em todas as obras, aí fica fácil a gente entender o que ele está fazendo. Kardec cria escala para os tipos de espíritos, Kardec cria escala para os tipos de médiuns, Kardec cria escala para os tipos de mundos, Kardec cria escalas para os médiuns, as mediunidades especiais. Então ele é organizado, ele é claro, ele é simples, ele é lógico, ele é completo, é impressionante o que ele conseguiu fazer. E o movimento espírita pratica uma outra mediunidade que não a de Kardec. É impressionante isso. Quando eu vejo que as pessoas estão na casa espírita ou nos grupos aí estudando mediunidade e não é o livro dos médiuns, eu não consigo entender. A gente tem uma coisa muito rica nas mãos e as pessoas trocam para ficar lendo umas obras ruins, incompletas, que não tem nem 1% da qualidade da obra de Kardec. Obras sistemáticas, o que é isso? Aí a gente vê Kardec analisando cientificamente o assunto, sem superstição, sem criar nada desnecessário. A gente vê obras criando diversas coisas que a experiência provou que não são necessárias e que já existiam na época de Kardec. Quem lê o livro dos médiuns, Kardec comenta, né, as falácias que surgiam sobre a mediunidade na época, né? Kardec diz que tinha, inclusive, livros, se eu não me engano, aqui da América. Para variar, já tinha que vir da América, né? Tinha livros ensinando as pessoas a fazer uma espécie de ginástica para praticar a mediunidade, dando sintomas de mediunidade, todas essas coisas que Kardec vai excluindo, né? Mas ele não exclui porque Kardec quis. É que ele, na experiência, ele vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, o que não é melhor. E as pessoas vão comprando outras, e vão lendo apostila, e vão lendo outros livros, e a gente tem uma obra completa, né? Isso é uma coisa que realmente não dá para entender. Tinha mais algum ponto que eu ia colocar antes da gente seguir? Não sei se vocês também querem falar mais sobre isso, ou a gente vai seguir ou ler questões. Não, eu ia só comentar que o livro dos médiuns é tão interessante que ele não vai só relacionar, catalogar os fenômenos, né? Ele vai fazer mais do que isso, ele vai dar a teoria explicativa dos fenômenos. Então, quando ele coloca as diferentes manifestações físicas, ele vai dar, por exemplo, a teoria de como os espíritos agem sobre a matéria. Ele vai dar a teoria da manifestação física. Isso tem separado em capítulos, né? E ele vai falar, o espírito não tem braço, ele não pega um objeto com o braço espiritual e move o objeto, mas ele combina os fluidos dele com os fluidos do médium, e através da vontade, esses fluidos animam o objeto de uma vida fictícia, e através da vontade ele move o objeto e faz o que ele quiser com o objeto. Né? Então, isso é importantíssimo numa ciência também, né? Não é apenas você relacionar uma série de fatos um atrás do outro. Ele dá a explicação do fato, que é o fundamental da ciência, né? Não basta você só catalogar um monte de fatos, você dá a explicação importantíssima. E só mais um comentário. Eu fui atrás do item da clarividência aí, o Eric até tinha colocado nos comentários, né? Ele vai dizer que a clarividência é propriedade inerente à alma e que dá a certas pessoas a faculdade de ver sem o concurso dos órgãos da visão. Então, uma espécie de visão que a pessoa tem dos espíritos sem o órgão da visão, né? E a gente vê esses relatos às vezes, né? A pessoa está de olho fechado, ou está meio que dormindo, ou está
E ela fala, não, eu sinto que eu vejo, mas não é exatamente com o olho diretamente, como é o médium vidente, né? No sentido mais restrito, o vidente seria o que vê os espíritos, né? No sentido mais abrangente, o clarividente, ele vê além do corpo, né? Mas não necessariamente os espíritos. Como tem exemplos, né, dos sonâmbulos que vêm. Mas quando ele vai definir vidente também lá nessa mesma obra, ele inicia colocando como sinônimo de clarividente, né? Mas aí no sentido específico de quem vê em espíritos. Eu lembrei que eu ia falar antes, que eu vi o Eric comentando, agora eu lembrei. Porque aí as pessoas pensam, bom, aqui tá os tipos de médiums, tal. Como então que eu vou saber se eu sou médium? As pessoas perguntam muito isso, né? E eu acho que foi o José que comentou que a gente tem que testar. A mediunidade ela vai aparecer se a gente testar. Porque as pessoas têm, quase que a maioria das pessoas tem a noção de que a mediunidade, se ela existe, ela vai surgir naturalmente. Só que esses casos são exceções, né? A maioria dos médiums, se ele nunca exercitar, a mediunidade não aparece. Então, veja, a pessoa tem que exercitar a mediunidade para ver se ela se desenvolve, caso a pessoa tenha faculdade. Então, a pessoa vai precisar gastar um tempo para fazer isso, e há muitas que nem desconfiam que são médiums, elas vão descobrir que são. Há muitas pessoas que são. Então, a gente tem isso hoje. Como se proibiu de praticar a mediunidade, né? Se restringiu e se proibiu, muitas pessoas são médios e não sabem. E outra coisa que eu lembrei agora também, que eu tinha pensado enquanto vocês estavam falando, outra coisa que a gente não tem mais hoje, que tinha na época de Kardec, uma sociedade científica, com uma revista científica, que recebia os relatos e catalogava eles e publicava, né? Que era a Revista Espírita, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A gente não tem hoje, ó, um local onde a gente colete relatos do mundo inteiro, seja de jornais, revistas ou de pessoas que tragam os acontecimentos sobre a mediunidade. Então, muita coisa deve estar acontecendo e a gente não tem uma revista especial para reunir isso, né? Como era a Revista Espírita. Porque a gente fica sabendo das coisas, dos fenômenos que são da nossa ciência, através da Revista Espírita de Kardec. Ele cita quantos jornais, revistas e quantos livros ele vai mostrando que os fenômenos estavam acontecendo. Então, hoje a gente também não tem. Hoje, a maioria das vezes, se isso acontece, ela não se torna pública e não é levada a sério, né? E também, para a época de Kardec para agora, a gente tem quantas distrações mais, então nem chega até a gente os relatos. Então, seria também importante, tá aí um trabalho para mais um, para alguém fazer, né? De começar a fazer uma rede mundial para ir catalogando e também verificando se o fenômeno é real ou não. Kardec tinha, quem lê a revista vai saber disso. Kardec tinha os seus correspondentes, né? No mundo todo. Então, às vezes, estava acontecendo alguma coisa em determinado país, Kardec não tinha como ir até lá. Ele só tinha o relato dos jornais. Mas, geralmente, os jornais relatavam debochando, modificando a história. E aí Kardec tinha os seus correspondentes que iam até lá, até os locais, e depois mandava uma carta para Kardec dizendo: olha, agora eu vou lhe contar o que eu testemunhei, é assim, assim, assim. Isso é uma outra coisa interessante, né? Então, veja, é muita coisa que a gente tem para retomar e pesquisar, e que com certeza alguém, se é que já não está fazendo, né? Ou vai fazer para a gente ter também. Uma vez a gente conversava, né? Eu não lembro se era o José ou o Eric que falava sobre essa importância dos dados, né? Numa ciência, coletar dados e ter uma base de dados, isso é fundamental para uma ciência. A gente tinha na época de Kardec e a gente tinha que manter hoje, né?
Eu só queria frisar isso que vocês falaram, né, as pessoas falam, né, o fenômeno não acontece mais, né, mas se proibiu a evocação, né, se proibiu o desenvolvimento. Kardec fala no capítulo do desenvolvimento da mediunidade que você tem que todo dia, por uns minutos, né, durante 6 meses, tentar, né, é tentativa e erro, teste, né, em casa, né, ou seja, como se proibiu a mediunidade em casa, se proibiu a evocação, então realmente não vai acontecer. Muitos devem ser médios e não sabem. Kardec fala nesse capítulo que teve um médio lá que só desenvolveu depois de 6 meses, né? Tentando todos os dias, né? Então, requer perseverança, né? Enfim. Mas aí as pessoas falam, não acontece mais, mas as pessoas não provocam, né, o fenômeno, né? Elas querem que seja tudo espontâneo, né? É aquela ideia de que o telefone só toca de lá para cá. Tem a ideia do Emmanuel, do André Luiz, de proibir a evocação e que você é uma mediunidade passiva, né? Enfim, quando na obra de Kardec a mediunidade era algo ativo, né? Por parte dos encarnados. Enfim, tem algumas questões aqui, não sei se vocês querem entrar nas questões ou ler o texto, a gente pode ver aqui, né? A Mônica, ela pergunta assim: minha mãe é médium falante. Certa vez ela contou que o amigo desencarnado, de certa forma trágica, falou com ela pelo telefone e disse que estava em Orelhão. Isso é possível? Ah, ela disse que ouviu o telefone tocar, né? Ah, Eu não entendi bem a história. O telefone tocou, a mãe dela atendeu e era o espírito do outro lado falando, é isso? Eu não sim, entendi é a o história. relato. Em teoria, o fenômeno é possível, né? Comunicação através de tecnologia, né? Hoje em dia tem até um nome, né? Transcomunicação instrumental, TCI, enfim. Isso na obra de Kardec tem relatos disso, é claro, com a tecnologia da época, né? Não, Eu lembro, eu participei uma vez de uma situação, e então, como é um relato que eu participei, eu posso dizer, né? Eu lembro que tinha uma senhora que ela diziam que ela estava possuída, né? Mas claro, as pessoas que falavam assim eram pessoas que não conheciam o espiritismo, mas a questão é que os nomes que as pessoas dão, mas ela entrava numa espécie de surto, começava a falar como se fosse outra pessoa, e enquanto ela estava nessa situação, ela ganhava uma força descomunal, que homens não conseguiam segurar ela, mas ao mesmo tempo, aí que tá o que eu quero relatar, porque eu estava junto quando aconteceu, então eu sei que aconteceu mesmo, né? Enquanto ela estava tendo essas crises, a gente estava na cozinha da casa. Na sala da casa, a gente ouviu que a mãe dela tinha na sala aquelas cristaleiras antigas, aqueles balcões todo de vidro, cheio de louça, muita louça, assim, aquelas coisas bem antigas, a casa da avó da gente que tinha aquela prateleira cheia de louça antiga, porcelana, aquela coisa toda. E nós lá na cozinha, a gente ouvia durante as crises como se tudo aquilo tivesse sendo arrebentado e quebrando tudo. Uma coisa assim, alta, forte. Quando a gente ia até a sala, não tinha acontecido nada. Aonde que eu quero chegar com essa história? E enquanto ela tinha essas crises e acontecia isso, o telefone tocava. O telefone tocava, mas aí a diferença, nesse caso que eu tô dizendo, né? A gente atendia o telefone e só tinha um chiado do outro lado. Só tinha um chiado. Mas que acontecia todas as vezes que ela estava em crise, né? Então, provavelmente usando aí os relatos que estão nas obras de Kardec com a teoria que a gente conhece, né? Os espíritos podem, em alguns casos, é um efeito físico, né?
Acredito que deve ser bem raro, bem difícil. A gente tem que ter todo o cuidado que não seja alguma coisa que não seja verdadeira, né? Mas em tese não é impossível, né? Um espírito pode, porque tem um fenômeno que se chama pneumatofonia, que é narrado na revista, eu não lembro se é na revista ou no Livro dos Médiuns agora, tem a pneumatografia e tem a pneumatofonia. A pneumatofonia, as pessoas ouviam a voz do espírito falando no ar, mas qualquer um podia ouvir, não é um médium vidente ouvindo só. Qualquer pessoa que estivesse naquele ambiente ouvia, como se tivesse um alto-falante, o espírito dizendo algumas poucas palavras. Existia esse fenômeno, Kardec chega a falar sobre ele. O Cosme conta que participou de reuniões de fenômenos assim, né? De pneumatofonia. Quando ouviam a voz do espírito, tinha gente que saía correndo, tinha medo. Então, usando a ideia da possibilidade, usando a teoria e os relatos dos fenômenos, isso pode acontecer, Mônica. O que a gente não poderia dizer, afirmar, é com 100% de certeza se esse caso específico isso aconteceu. Mas que é possível, muito, muito possível, isso é possível, né? Claro que quanto mais extraordinário o fenômeno vai ficando, diz Kardec, mais cuidado a gente tem que ter, né? Mas que é possível, é possível. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se tem mais questões, se vamos ler. Eu acho que o princípio seria o mesmo, né, do espírito agindo sobre a matéria. Num primeiro momento, não me parece ter nada que vá ter um impeditivo absoluto para isso ocorrer. Ele age sobre o móvel, sobre a cadeira, sobre a mesa, porque não agiria sobre o telefone, né? Claro, o mecanismo a gente não sabe como é que isso funcionaria, mas não me parece impossível, que é como o Michel falou. Mas o mais curioso de tudo não é o fenômeno que a Mônica relatou. O mais curioso de tudo é você ter relatado um fenômeno similar. Isso que é impressionante, né? Porque olha só, já são dois, não é só um, né? Isso que é o mais impressionante. Então é uma nova frente de investigação aí para a ciência espírita, né? Uma coisa bem curiosa. Todos nós espíritas, a gente fica curioso com isso, né? Bem curioso. Viu, José? E uma coisa que é bem comum, que tem a ver com a pergunta da Mônica, isso é comum. Muitos espíritos, quando desencarnam, eles avisam alguém. E isso é muito comum. Todo mundo tem histórias assim, né? E na obra de Kardec tem também. A pessoa ela morre e daqui a pouco alguém que ainda não sabe que ela morreu recebe a visita ou ouve a voz da pessoa, recebe um aviso dizendo. Tem aquele caso agora eu não lembro se é na revista sobre os médicos, que alguém chega na casa e diz, né, que morreu, a pessoa se assusta e no outro dia, imagina, naquela época não tinha telefone, tudo era distância, no outro dia chega a notícia, ó, fulano ontem, naquela hora tal, morreu, na mesma hora que se deu o fenômeno. Então, isso é comum, isso é muito comum, basta a gente conversar com as pessoas, todo mundo tem alguém na família que tem um caso assim, né, fulano avisou, fulano ficou sabendo, fulano apareceu para mim, e isso é Em bem... sonho, né? É, Ou então, dizendo que ia morrer. Isso é muito comum, né? bem comum. Ah, sonhei que minha avó ia morrer na noite anterior. Só uma citação em Kardec, né? Aqui, né? Pelo que eu vi, o telefone foi inventado depois da morte do Kardec, né? Mas Kardec já falava da comunicação através de fotografia, né? Então tem na obra de Kardec comunicações através de tecnologias que hoje o pessoal chama de TCI, né? Transcomunicação instrumental, mas claro que Kardec não poderia ter falado das tecnologias que foram inventadas depois, né? Ele falou da fotografia, enfim. Tem outras perguntas. Não sei se vocês querem
continuar ou ir para as perguntas? Acho que pode colocar as perguntas, né? Isso. Aqui o Alex, né? Uma pergunta apenas. Vocês que também frisam Kardec, o que é o certo? Vocês trabalham em centros enfrentando tanto misticismo, talvez até um certo limite pelo respeito alheio às suas pessoas. Ou preferem se abster sobre isso, né? Bem, eu acho que eu posso começar respondendo essa porque eu acho que eu sou o único que frequenta, né, centro daqui. Eu, não, eu tento nos centros espíritas, é que igual o Cosme faz, né, quando ele vai no centro, né, ele não é, ele tenta falar de maneira mais sem citar os nomes, né. Aí aqui no canal eu cito, né. Então eu não vejo problema de fazer isso, fazer essa estratégia de divulgar o espiritismo, né, nos centros de uma forma mais sem chocar tanto, né? E aí nas minhas redes sociais aí eu falo mais abertamente porque aqui é meu espaço, né? E não porque realmente falar muito, aí eu costumo respeitar, né, o espaço alheio, né? Aí, mas eu já fui expulso de um centro, né? O primeiro que eu frequentei, mas era muito místico o primeiro centro que eu frequentei. Depois eu frequentei alguns melhores, né? Tem exceções, né? Embora a maioria seja realmente muito místico, tem algumas exceções. Eu no meu caso, eu não frequento nenhum centro, não faz tempo que eu não me relaciono com o movimento espírita pessoalmente, né? Mas, claro, geralmente eu faço assim, se as pessoas me convidarem para falar em Kardec, eu aceito, né? Claro que eu aceito tentando mais ou menos ver qual é o grupo que está me convidando, o que eles querem, o que eles estão querendo, eu procuro saber. Mas eu faço isso online, né? Na cidade, pessoalmente, nenhum. Um dia eu estava caminhando pela cidade e daqui a pouco eu vi uma casinha assim, bem velha, né? Porque ser espírita tem que ser uma casinha velha, né? Não. O pessoal não acha que para ser casa espírita tem que ser velho e mofado. E aí eu vi uma placa escrito assim, Centro Espírita Allan Kardec. Bem assim. E eu disse, olha só, aquilo me chamou muita atenção. Numa cidade do interior, no meio do nada, assim, não era no centro da cidade, né? Uma casinha assim. E aí não tinha placa de horário, nada, casa fechada. E eu fiquei muito curioso para conhecer. Aí até que eu consegui achar acho que no Facebook da cidade um perfil desse centro. Daí tinha alguém lá, entrei em contato com a pessoa e a pessoa diz: não, a gente só tem um horário que é aberto ao público, que é no domingo à noite. E eu digo: não, mas eu quero ir, quero conhecer. Você despita Allan Kardec, né? Eu digo: achei o grupo para eu participar. Daí no domingo seguinte eu fui, né? Bom, não preciso nem dizer para vocês que eu não voltei mais. Quando deu 15 minutos de fala do palestrante, eu já vi que o Centro Espírita Allan Kardec não falava de Kardec. Então, quando eu vi que era muita loucura, eu digo, meu Deus, tem o nome de Kardec, mas não fala em Kardec. E aí eu não fui, né? Porque é como o Eric falou, porque se a gente for sem ser convidado, a gente sendo convidado já é perigoso as pessoas se chocarem, né? Se ofenderem, e cada uma reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que ficam agressivas, outras ficam depressivas. E imagina se a gente for sem ser convidado. Para quê, né? Se eu vou estar no meio onde as pessoas pensam o contrário de mim, não estão interessadas em pensar de outra maneira. Para que eu vou lá perturbar? Não faz sentido, né? Então,
com muito cuidado, se alguém convidar, a gente sempre dá um jeito. Há vários grupos aí que chamam, né, a gente nas redes sociais, você não quer fazer aqui uma palestra, mas tudo online, né? Eu pessoalmente não, mas sempre com cuidado, né? Porque entrar também em briga e baixaria para falar em Kardec não faz nenhum sentido, né? Então eu procuro cuidar sempre. Se me convidar, eu vou analisar a situação, mas não porque eu vou analisar a situação porque eu sou alguém especial, não é por isso. Mas para não criar uma situação desagradável, né? De falar alguma coisa que daqui a pouco. Aconteceu uma vez online. Uma vez isso aconteceu online, né? Daí eu aprendi a lição. Um grupo me chamou, se apresentou, mandou o contato e disse assim: a gente quer que tu participe, que tu coordene com a gente um dia lá, fale do assunto. E aí, quando eu entrei, as pessoas eram absolutamente apaixonadas por André Luiz. E aí tudo para elas era André Luiz, né? Aí eu disse assim, bom, fiquei quietinho, né? Falei o mínimo possível ali, que nem disse o Eric, a gente fala para não chocar, porque isso também pode ser falta de caridade, né? Fui ficando quieto e pensei, não vai ter uma segunda vez, né? Porque não dá, né? E Kardec, isso a gente aprende com Kardec, né? Kardec diz também isso, né, em alguns momentos. Eu não vou atrás de ninguém, não chamo ninguém. Ele chega a dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que isso é arrogância, não, é pelo contrário, isso que é humildade e respeito, né? Porque a gente tem que falar para quem quer ouvir. Faz sentido a gente ficar incomodando um grupo que não quer saber e que pensa o contrário. Para quê? Pra ficar... Entende? A pessoa não quer, não, ela já tem a crença dela. A gente tem a nossa. É por isso que a gente por isso que a gente criou esse grupo aqui, né? Para as pessoas que gostam estarem aqui. Por isso que a gente criou um grupo no WhatsApp para trocar ideias com pessoas que querem estudar o que a gente estuda. Agora, eu não vou criar um grupo no WhatsApp e dizer assim: quem ama o André Luiz, vem aqui. A pessoa vai sair ofendida, né? Então eu procedo assim. Eu não frequento nenhum centro espírita. Há algum tempo já não frequento. Pouco antes da pandemia já tinha parado de frequentar e depois não voltei mesmo. São dois motivos. O primeiro é esse. Você vai em centro espírita, mesmo que tenha o nome de Allan Kardec, não se estuda Kardec. Em geral, são palestras, as que eu pude ter contato, né? E que pessoas me relatam também de baixa qualidade, muita autoajuda, né? Aquele discurso espiritualista generalista. Hoje mesmo minha mãe foi num centro espírita aqui em São Paulo e falou isso. Nossa, palestra fraca, 20 minutos de palestra sobre a humildade, não citou Kardec nenhuma vez, mas citou Emmanuel. Sobre a humildade. Então, o motivo principal de eu não frequentar é esse. Não se fala em Kardec, então eu acabo me focando nos grupos online, né? Eu participo desse aqui com vocês de quarta-feira, participo de um segundo que é um grupo particular de estudo pela internet, né? E, enfim, esse é o motivo principal. E o segundo motivo é que a vida é bem corrida aqui em São Paulo e não acaba dificultando a gente frequentar um lugar presencialmente, né? Mas eu fico pensando sobre isso, não é fácil equilibrar essa questão da como você manter a caridade e ao mesmo tempo defender o espiritismo, né? Defender Kardec. E eu acho que o caminho é esse que o Eric mencionou, o Michel me mencionou. A depender do lugar onde você estiver, você fala em Kardec, tenta não citar nominalmente os outros espíritos, né, André Luiz, Emmanuel, etc., porque senão escandaliza, né, as pessoas ficam chocadas. E aí vai ter o efeito inverso, né? Ao invés de a pessoa querer te ouvir, ela não vai querer mais te ouvir, vai te expulsar dali, como é o caso do Eric.
Agora, isso é curioso. Se a gente fala em Kardec, as pessoas acham muito interessante. Mesmo aquelas que adotam o sistema do André Luiz, você começa a falar de Kardec, a pessoa descobre Kardec. Fala, nossa, tinha isso na obra. A pessoa nem sabe, né? Então, talvez seja esse o caminho, né? O que eu vejo é que muitos kardecianos começaram a fundar grupos familiares e particulares, né? Sociedades, enfim, online mesmo, ou presencial, independentes do centro, né? Então, até Kardec falava que os grupos particulares e familiares tinham maior sucesso porque tinha maior afinidade, comunhão de ideias, né? E aí a pessoa estuda e pratica a evocação nos grupos familiares, né? Particulares e pode ser online mesmo, enfim. E aí a pessoa vai estudando e esses grupos vão se correspondendo entre si, né? Tem o IPAC, tem vários grupos. Então, muitos fizeram isso, né? Outros continuaram divulgando nos centros, mas de maneira mais sem citar nome, enfim. Tem uma do Alex e uma do Luciano, né? São perguntas sobre mediunidade. É, a do Luciano me pergunta qual seria a melhor mediunidade nos dias atuais com o desenvolvimento das novas tecnologias para o estudo das manifestações espíritas. Eu acho que continua sendo a psicografia, né? Kardec fala que a psicografia é o ideal para o desenvolvimento, né? É claro que hoje você pode também, eu vejo muitos médicos que fazem psicografia direto no teclado, por exemplo, né? Então, mas, bem, continua sendo psicografia, então, dependendo, pode ser assim, mas a psicografia continua sendo. Você vê que no livro dos médiuns, Kardec foca na psicografia, né? Como o foco do desenvolvimento, né? Para a maioria. Eu ia falar isso também. É que assim, ó, Luciano, a gente vai ver daqui a pouco, e o livro dos médiuns vai mostrar isso. Uma coisa bem interessante que Kardec salientou já na época dele, e que às vezes as pessoas confundem hoje ainda. O mais importante na mediunidade é o resultado final, o conteúdo. Não é a forma como veio a mensagem. Então, o que interessa é a comunicação, a mensagem. O que veio daquela mensagem? E por isso que a psicografia ela é a melhor e mais completa, porque eu consigo ter um texto do espírito falando. Não é apenas um sinal, uma batida, alguma coisa que é mais pobre no sentido da comunicação, do conteúdo em si. Então, por exemplo, vou criar aqui uma coisa que não existe, mas só para mostrar. Eu poderia sentar no pátio da minha casa e ter o poder dos espíritos fazer letra com as nuvens do céu. Olha que coisa extraordinária, né? Se isso existisse. Mas se o espírito que está ali escrever uma bobagem, do ponto de vista do resultado, da comunicação, do conteúdo. Então, o super médium, ele psicografa ao contrário, ele psicografa com o pé, ele psicografa em outra língua, mas daí tu vai ver o conteúdo é uma porcaria. Então, por isso Kardec estava preocupado qual é a utilidade da mediunidade. É o que vai vir dela, né? Eu conversar com os meus entes queridos, eu conversar com o meu anjo guardião, eu conversar com os espíritos superiores, eu receber bons conteúdos úteis, seja em particular ou seja no geral. Agora, o super médium, então é isso que a gente tem que focar. Agora, claro, se os espíritos só têm aquele meio para se comunicar, a gente tem que usar o meio que tem, né? Então vamos imaginar que a gente tem uma pessoa que seja médium de efeito físico. Só tem ela de médium. A gente vai usar aquela faculdade para tentar tirar o melhor dela. Então, o espírito daqui a pouco ele está usando alguma tecnologia nova, um computador, um rádio, um celular para se comunicar, a gente usa. Mas é que para o espiritismo kardeciano, o meio é secundário. A diferença é que outros estudos que não são de Kardec
eles estão preocupados em utilizar esse tipo de tecnologias porque eles estão preocupados em provar que o espírito existe. Só que para o espiritismo não está preocupado com isso, porque isso já foi provado. Percebe? O espírito já está provado. E mais uma coisa, o modo como Kardec provou a existência do espírito, ela é muito mais interessante do ponto de vista científico do que como muitos tentam fazer hoje, usando essas tecnologias. Por quê? Porque como Kardec, ele vai trazer relatos. Vamos pegar, por exemplo, os fenômenos físicos da época de Kardec. Por que eles têm um peso maior? Porque é numa época que não tinha tecnologia, então a suspeita de fraude é mais difícil. Eu não tinha nenhum tipo de influência à distância, sem fio. Então, nota como veio na época certa, né? Porque todo esse... Imagina hoje em dia com a tecnologia que eu posso, através da edição de vídeo, por exemplo, eu posso criar qualquer coisa, qualquer imagem. Eu tenho amigos que são donos de produtora de vídeo, tu pode fazer qualquer coisa. Aliás, isso é uma discussão se tiver alguém aqui da área do direito, vai saber o que eu estou falando. Isso é uma discussão hoje no mundo do direito. Porque no futuro a questão da prova vai ser uma coisa muito difícil, porque eu posso fazer vídeo, a pessoa pode fazer um vídeo com a minha imagem falando absurdos, com a minha voz, com a minha imagem, hoje com a tecnologia. Então, hoje, é difícil a gente usar as tecnologias, ela traz mais dúvida e desconfiança do que na época de Kardec, você usa, por exemplo, uma mesa, as batidas, e é algo mais independente do que os objetos eletrônicos, né? Mas, claro que os espíritos podem atuar nesses objetos, né? E se a gente tiver um médium e os espíritos só tiverem aquele meio, a gente tem que se servir dele. A gente tem que se servir do meio que tem para conversar com os espíritos, né? Se tiver só esse caso, a gente usa. Mas a gente tem que entender o que a gente está querendo, né? Kardec sempre falava que a prova moral é muito melhor do que a prova material, né? Por exemplo, um médium falar, um familiar meu vir através de um médium desconhecido e falar tudo que o familiar sabia, prova muito mais do que uma mesa voando. Porque uma mesa voando, só pode falar, isso é uma tecnologia, né? Hoje em dia, enfim. Agora o médium saber uma coisa que era impossível, né? Saber informações, isso aí realmente é a prova moral. Já na época do Kardec falava isso, na prova moral vale muito mais, né? Do que... Não que o fenômeno físico não tenha utilidade, convicção, mas a prova moral vale bem mais, né? Do ponto de vista epistemológico, do que simplesmente um fenômeno de efeito físico que não tem uma informação ali que comprove, né? Que deu uma evidência de inteligência, né? Uma comunicação de um Santo Agostinho por um... Imagina assim, se vem uma comunicação de Santo Agostinho por um médium ignorante, né? Falando coisas belíssimas de filosofia. Isso prova bem mais do que simplesmente um vídeo de uma aparição, uma câmera registrou uma aparição de um espírito. Que isso, hoje em dia, é tecnologia, enfim. Então, a Kardec já falava, né? A prova moral é bem epistemologicamente, é bem mais... Né? Até tem um artigo do Silvio Schibeni que ele fala isso, né? Que enfim, a prova moral você tem bem mais, epistemologicamente, é bem mais eficaz do que outras formas de tentar provar que você tem que passar por mais etapas, vamos dizer assim, né? A prova que o espiritismo dá é mais direta, né? Enfim.
Tem mais uma, né? A última, a do Alex. Exato, né? Tem outra sobre outro tema, mas acho que eu vou deixar essa para outra ocasião. Mas ele pergunta aqui: como os desencarnados se manifestam a sua voz não tendo órgão? Por exemplo, o homem desencarnado se materializar e abrir a boca e falar, né? Bem, eu posso começar falando, né? Primeiro, eu queria falar sobre o termo materializar, né? Eu prefiro me manter na terminologia kardeciana, ele fala de aparição tangível, né? Mas, enfim, de qualquer forma, o espírito ele não tem órgãos, né? Ele faz isso através dos fluidos, né? É igual, por exemplo, quando tinha o fenômeno do piano, né? Às vezes tinham pianos que tocavam sozinho, né? Aí imaginavam que o espírito tinha dedos ali e tocava no piano. Mas não, era fluidicamente unindo os fluidos do médium com os fluidos do espírito. Ele agia fluidicamente no piano e fazia aquilo, né? A mesma coisa com a voz, né? Com a pneumatofonia, né? É a mesma coisa, um fenômeno fluídico, né? O espírito não tem órgãos e não precisa da voz, né? Ele produz aquilo, os fenômenos de efeito físico, ele produz aquilo fluidicamente. Agora, compreender totalmente vamos dizer assim, a física desse fenômeno a gente não conhece, né? A gente sabe que é uma questão fluídica. Não, e assim, foi o que o Alex perguntou, né? Percebe, Alex, que para eu produzir algum tipo de som, mesmo aqui entre nós, vamos tirar os espíritos da jogada, eu não preciso de órgãos, de cordas vocais. Um exemplo é o alto-falante do celular e da televisão. A gente ouve ali a voz da pessoa. Vocês agora estão me ouvindo aí na casa de vocês. O aparelho que vocês estão usando tem uma mini garganta com cordas vocais? Claro que não. Então, os efeitos que eu produzo no ar podem reproduzir algo igual à minha voz. Então, não precisaria. E outra é o que o Eric falou: o espírito não tem corda vocal que ele vai materializar e falar. Eles atuam com os fluidos e o fluido do médium, ele combina e atua no ar, produzindo a fala. Agora, como ele faz isso, a gente só sabe que é um fato. Isso acontece. Mas Kardec sempre usava analogias com outras coisas, por isso que eu estou falando sobre isso, né? Por isso que eu falei do exemplo da TV. Os teclados, eu que sou ligado à questão da música, instrumento musical, o teclado, ele é um bom exemplo disso, né? Um instrumento, teclado. Quem já teve, mesmo quando era criança, né? O teclado ele pode reproduzir vários sons. Então, hoje, teclados modernos, eu faço som de qualquer coisa. Som de sirene, bateria, violão, violino, som de objetos também. A gente brincava, quando era criança, no teclado que os amigos tinham, né? Fazia som de trovão. Nota, tem alguma coisa disso? Se eu desparafusar o teclado e olhar lá dentro, tem em miniatura pessoas fazendo barulho? Não, né? Então, esses exemplos, essas analogias, claro que o processo não é o mesmo, mas essas analogias servem para mostrar como, bom, se a gente arrumou maneiras de reproduzir som e imagem, o que os espíritos não podem fazer. Então, os espíritos conseguem, quando tem o médium e a combinação fluídica se dá, eles conseguem atuar no ar e reproduzir o som da voz. Isso é um fato. Como? Não sabemos. Então, essa é a resposta possível, né? Mas que acontece, né? Eu nunca presenciei, mas eu vi isso na revista e eu vi o Cosme contando que presenciou. Então, deve ser algo muito interessante, né? Tem vários fenômenos que eu gostaria de participar, mas os espíritos correm de mim, né? Eu brinco. Quando eu era mais novo, que meus amigos sabiam que eu estudava Kardec,
É bem coisa de adolescente, né? Os meus amigos já sabiam que eu estudava Kardec. Eles tinham algumas casas aqui como eu moro no interior do Rio Grande do Sul, tem muitas casas no meio de fazendas, né? Muita área rural, e tem muita lenda de casas mal assombradas e casas com manifestações físicas. E a gente era adolescente, os meus amigos eles iam posar nessas casas para presenciar esses fenômenos, né? E quando eu ia junto não acontecia nada. Não acontecia nada, parava tudo. Aí eu brincava, os espíritos fogem de mim, né? Talvez porque, agora falando sério, para o pessoal de repente interpretar errado, talvez porque uma das respostas possíveis para isso, eu não estou dizendo que eu sei, é porque alguns espíritos não querem ser descobertos, né? Eles querem continuar amedrontando, brincando com as pessoas. Talvez esses espíritos saibam que eu estudo Kardec, e se eles se fizessem descobertos, eu ia tirar o medo dos meus amigos, né? Então, quando eu estava junto, eles não provocavam os fenômenos. Pode ser que seja isso, não estou dizendo que é, mas que era curioso. Até hoje eu digo para as pessoas, me chamem para algum lugar que esteja acontecendo fenômenos que eu quero, como entre aspas, um cientista espírita, eu quero presenciar, estudar, eu quero conversar com o espírito, mas sempre aonde eu vou para o fenômeno. Esse caso que eu citei dessa mulher que entrava em crise, logo que eu cheguei aconteceu isso que eu narrei e depois parou. Eu passei o resto da madrugada até o amanhecer lá e parou tudo. Quando eu fui embora, no outro dia, aconteceu de novo. Então, uma das respostas que eu tenho procurado nos estudos é essa que eu falei, né? Os espíritos, como eles sabem que a gente estuda e vai tirar o medo das pessoas, usando Kardec, talvez eles parem de provocar o fenômeno para não ser descobertos, né? Talvez, não sei, mas... Bom, da minha parte, eu quero agradecer o Eric, o José, agradecer a todos. Ótimas perguntas, excelente assunto. A gente vai continuar tratando na quarta que vem. Um bom resto de semana e muito obrigado. Boa noite para vocês. Também queria agradecer a todos, excelentes perguntas, comentários, contribuições. E semana que vem a gente segue estudando a obra de Allan Kardec, que é o aniversariante da semana, não é isso? A gente estava quase esquecendo aí de falar. Amanhã é dia 3, não é isso? Amanhã é dia 3 de outubro, comemora-se o aniversário de nascimento de Allan Kardec, não é? 3 de outubro de 1804. Então, fica registrada aí essa data importantíssima para todos nós. E estudar a obra de Kardec é uma forma de agradecer também, né? E tenho certeza não, acho que ele deve estar feliz no mundo espiritual de ver a gente estudando a obra e tentando passar uma visão correta do espiritismo, né? Então fica o registro aí. Boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva. Se teve alguma pergunta que a gente não respondeu, vocês colocam na próxima para a gente ver melhor. E vamos estudar Kardec e, né, parabéns ao mestre, né, aniversário dele. E vamos continuar, né, a missão de divulgar Kardec. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.